Esses dias eu recebi, acho que foi ontem, anteontem, eu tô completamente perdida no tempo, eu sou ruim de calendário, hein? Acho que foi a Jerusa, inclusive, que me mandou lá no Instagram. Uma de vocês me mandou, acho que foi a Jerusa. A Jerusa foi você que me mandou uma figurinha de uma tirinha, assim. Era uma criança, aí a criança falava pra mãe, eu vou fazer o que eu quiser. E a mãe respondia pra criança, você não vai fazer o que você quiser, você vai fazer o que eu quero, porque você mora na minha casa, eu pago as suas contas, as regras são minhas. Não era exatamente com essas palavras, mas era nesse sentido. A mãe discutia com a criança que ela não podia, que a criança não podia fazer o que ela quisesse, porque morava na casa dos pais as regras eram dos pais, olha lá, a Jerusa foi ela. E essa tirinha que a Jerusa me mandou tem tudo a ver com o assunto que eu vou tratar aqui hoje, tá? Eu tô citando aqui para vocês porque a gente vai por essa linha hoje. Por que eu tô falando isso? É intuitivo, é sabido, eu não preciso questionar a respeito disso, é sabido que toda mãe, todo pai quer que o filho aprenda a fazer as coisas certas, quer que o filho obedeça, quer que o filho siga o que tem que ser seguido. Quando a criança fala eu quero fazer o que eu quiser, entende-se que a criança não quer fazer aquilo que é certo, tá? Todos os pais querem isso, todos os pais sabem que isso é necessário. Mas a minoria dos pais, a minoria sabe como chegar nesse resultado. Você sabe que você quer que seu filho faça a coisa certa, mas o que você tem que fazer para o seu filho fazer a coisa certa? É aí que o calo aperta. E quando a gente diz para a criança, você tem que me obedecer, você tem que fazer as coisas que eu mando, você tira da criança a oportunidade que ela aprenda que ela tem que fazer as coisas que são certas porque são certas. E não porque você está mandando. Eu sei que existe muito na gente essa sensação, essa vontade de querer mandar. E é óbvio que a gente tem alguma autoridade em cima dos nossos filhos. Fiz live semana passada sobre isso. A questão aqui não é debater se tem autoridade ou não, porque a autoridade é necessária. A questão é entender que você ter autoridade e você mandar é um pouco diferente. Porque quando a gente manda, a gente quer que a criança faça exatamente do nosso jeito, exatamente no nosso tempo, exatamente nos detalhes que a gente queria. E não é bem por aí o caminho. Porque se a gente ensina para eles que eles só precisam fazer porque a gente está mandando, no momento em que a gente não mandar, eles não fazem. Então, quando a gente busca a obediência cega, a obediência a qualquer custo, vai me obedecer e ponto, igual a tirinha que a Jerusa me mandou, a gente não ensina para a criança que ela precisa fazer algumas coisas porque aquilo é o certo. Eu não vou deixar de roubar um banco porque a minha mãe briga, porque a minha mãe mandou. Eu não roubo um banco porque não é certo e ponto. Não importa se a minha mãe esteja vendo, se a minha mãe esteja sabendo, não vou fazer isso, não é certo, não é lícito, não é lícito que fala? Acho que lícito só vale para as drogas? Não é certo. Não é certo de qualquer forma. Tem um exemplo muito bom disso, que é a coisa da carteira no chão. Você está andando na rua, aí você encontra uma carteira no chão, tem 5 mil reais dentro. Essa carteira tem 5 mil reais e tem o documento da pessoa que perdeu. Você vai ficar com esse dinheiro para você ou você vai devolver esse dinheiro para a pessoa? Se tem alguém vendo, se tem um monte de gente te vendo, a chance de você devolver o dinheiro para a pessoa é maior, porque você está sendo assistido. E quando a gente está sendo assistido, né, quando tem gente olhando, o nosso comportamento tende a ser mais correto, porque a gente tem medo da punição, a gente tem medo da opinião dos outros. Então a gente tende a fazer o certo mesmo que a gente não queira. E a gente só faz isso mesmo que a gente não queira, justamente porque a gente sabe que o julgamento dos outros tem impacto, porque a gente tem medo da punição. Mas quando você aprende a fazer o certo porque é o certo, você faz ainda que ninguém esteja vendo. Então o ato de ninguém ter visto você pegando a carteira e você ainda assim escolher devolver a carteira com um dinheiro que estava dentro para o dono da carteira, é uma questão de valor, é uma questão de princípio, não é uma questão de as pessoas estão me vendo. É uma questão de princípio, é o famoso sorria, você está sendo filmado. Você vai agir com decência somente quando tiver uma câmera te filmando, ou você vai agir com decência sempre, porque ser uma pessoa decente é um valor e é um princípio que você tem. A gente tem isso muito confuso na nossa cabeça, mesmo os adultos, porque nós não somos ensinados a fazerem as coisas certas porque são certas. Nós somos ensinados a fazerem as coisas certas com medo da punição. Então a gente não rouba porque tem medo de ir preso, ou a gente não rouba porque tem medo de castigo divino. Eu não quero entrar nesse quesito da religião, mas muitas vezes as pessoas só agem certo porque tem medo de uma punição superior, independente da religião que ela siga. Geralmente as religiões, quando você não age de acordo com elas, tem alguma punição, né? Então, se você comete um pecado, você é punido por esse pecado. Tá, mas por que você precisa ser punido porque cometeu um pecado? Por que você está cometendo pecado? Por que você não pode agir certo
mesmo sem a punição. Você não consegue agir certo se não tiver punição, se você não foi ensinado. Porque a gente passa a infância inteira ouvindo da mãe, ouvindo do pai. Você vai me obedecer, você vai fazer porque eu tô mandando, você vai fazer porque eu sou sua mãe. Tá, e quando a minha mãe não tá lá? Eu posso obedecer a minha mãe porque ela tá olhando. E quando ela não estiver presente? Você quer que o seu filho não fale palavrão? Tá bom, pode ser que na sua presença, por medo, ele não fale palavrão. Porque você vai brigar, você vai castigar, alguma consequência, alguma punição vai ter. Mas e quando ele tá só com os amigos? Você tem certeza absoluta que o seu filho não fala palavrão quando ele tá só com os amigos? Uma coisa é ele esconder de você que ele não fala palavrão. Outra coisa é ele ser de fato uma pessoa que não fale palavrão. Eu não vejo problema nenhum em falar palavrão, não tô aqui condenando, tá? Inclusive eu mesma falo, evito nas lives, mas eu falo, gente, no dia a dia sai algumas coisas. A questão não é essa, a questão não é, ela acha errado, não é que eu acho errado, é que tem muitos pais que não querem que os filhos falem. E esses filhos falam na frente dos amigos, mas não falam na frente dos pais. Eles não são crianças que não falam palavrão, eles são crianças que mentem. E é nesse ponto que eu quero chegar. A gente educa a criança a vida inteira para mentir. A gente fala para a criança, você não pode falar palavrão, eu vou te bater, eu vou te castigar, eu vou deixar você sem videogame. A criança aprende que na sua presença ela não pode falar aquilo. Mas na sua ausência, se você não sabe, como é que você vai castigar? O que os olhos não veem, o coração não sente? O que a mãe não está vendo, o castigo não alcança. Então, se a minha mãe não está sabendo, eu não vou ser castigado. Então, não é mais uma questão de certo e errado, não é mais uma questão de caráter, como a própria Jerusa falou aqui no chat. Não é mais, deixa de ser, é uma questão de a minha mãe sabe e a minha mãe não sabe. E aí eles crescem, começam a mentir, começam a fazer escondido, porque eles não sabem, eles não aprenderam que eles não podem fazer aquilo porque aquilo é errado, porque aquilo prejudica, porque aquilo é ruim. Eles acham que eles não podem fazer aquilo porque você não deixa. Mas é só eles fazerem escondido. É por isso que dá errado ficar dizendo para o adolescente que ele não pode usar droga, que você não deixa ele usar droga, que você não deixa ele sair. É óbvio que você não quer que o seu filho use droga. Eu não estou falando para você deixá-lo usar. Eu estou dizendo que é ineficiente você falar para ele que ele não pode. Tá, ele não pode quando está na sua frente. Se ele não entender o que acontece quando ele usa droga, ele não vai aprender a dizer não para ela quando ele estiver sem você. E é quando ele está sem você que você precisa se preocupar. Porque se você tá perto, você protege. O filho é teu, você passa a mão e protege. Mas e quando não tá com você? E aí? E quando tá no mundo, com os amigos, com as amizades, que vai saber de onde que brotou? Que educação que essas pessoas receberam? E aí? A gente precisa confiar na educação que a gente dá no momento em que eles estão sozinhos. É fácil quando tá embaixo do seu nariz. O difícil é quando você não tá vendo. E aí os pais ficam com medo e prendem os filhos em casa. Os pais que prendem os filhos em casa, você não vai namorar, você não vai pra festa, você não vai sair, esses pais têm medo. Esses pais têm medo do mundo, porque sabe que o mundo tá cheio de gente com intenções de índole duvidosa, e sabe também que os próprios filhos não estão prontos para lidar com essas pessoas. Acontece que a gente não consegue prender eles em casa há muito tempo. Eles vão sair, eles vão fazer escondido, ou eles simplesmente vão crescer e vão embora de qualquer forma. Então, cabe a nós ensiná-los a fazer certo pelo certo e não porque a gente não deixa. Você não pode colocar na cabeça do seu filho que ele não pode fazer alguma coisa porque você não deixa. Ele tem que entender que ele não pode fazer aquilo porque aquilo não é certo. Se fosse certo, você deixava. Simples assim.